Nós estamos estudando o livro de Lucas e Jesus já iniciou o seu ministério. O ministério do Senhor foi um ministério curto, porém um ministério cheio de milagres, cheio de maravilhas, cheio de ensinamentos. Jesus, por onde ele passava, ele levava um amor diferente de tudo que o povo já tinha visto. Por onde Jesus passava, ele carregava características totalmente diferentes, né? As respostas de Jesus eram diferentes, as atitudes de Jesus eram diferentes. Então, amados, Jesus ele nos ensina muito. Em tudo que ele faz, nós podemos tirar um exemplo para a nossa vida. Amém? E nós estamos lendo aqui Francislane, Mário, Wanda. Nós vamos orar, tá? Logo após a palavra. Nós vamos então iniciar hoje aqui Lucas 4, versículo 38. Jesus cura muitas pessoas. Jesus cura muitas pessoas. Quem de nós já não esteve doente? Quem de nós não está passando por alguma enfermidade? Quem de nós não está precisando de uma cura espiritual, uma cura mental, algo que falaram para nós, algo que fizeram para nossas vidas, algo que nós sofremos, que nos deixou enfraquecido? Quem de nós não precisa de Jesus, amados? Não existe um ser humano que não precise de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus na nossa vida, com a nossa família. Nós precisamos de Jesus com a nossa vida interna, com quem nós somos. Nós precisamos dele, nós precisamos da revelação do Senhor, de quem nós somos. Nós precisamos do Senhor no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Precisamos do Senhor nas atitudes que temos diárias. Toda decisão, ir para a direita ou para a esquerda, nós precisamos de Jesus. Nós estamos precisando de Jesus constantemente na nossa vida. Jesus, ele faz parte da nossa história. A nossa história se inicia lá atrás em Gênesis, quando Deus teve o desejo de criar o ser humano. E nós precisamos de Jesus desde então. Desde que Adão e Eva se corromperam pelo pecado, pela desobediência, nós precisamos de Jesus. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, vamos entender quem ele é. Como nós vamos nos aproximar de alguém sem conhecer essa pessoa? Nós precisamos nos aproximar de Jesus e hoje nós estamos estudando o livro de Lucas justamente para entender quem é Jesus, o que ele tem para nós, o que ele quer de nós, quem somos para Jesus. Nós vamos entender tudo aqui, amém? Jesus cura muitas pessoas. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus havia expulsado um espírito que estava em uma pessoa. Nós somos seres espirituais que carregamos um corpo. A verdade é essa, nós não somos um ser carnal, nós somos um ser espiritual que carrega um corpo. E naquele dia Jesus havia expulsado um espírito imundo que estava sobre uma pessoa na sinagoga. E aqui a continuação disso. Jesus saiu da sinagoga naquele dia, foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente. Jesus ele era direcionado por Deus, amados. Os passos de Jesus não eram em vão. Por onde ele andava, tinha um motivo dele estar ali. Por onde ele passava, tinha um motivo. Às vezes Jesus precisava ir da Judéia para Galileia, ele dava a volta, passava por Samaria, porque tinha um motivo, tinha um porquê. Os passos de Jesus, eles não eram em vão. Por onde ele passava, por onde ele ia, tinha um motivo. E ele saiu da sinagoga, ele foi direto para a casa de Simão, porque a sogra dele encontrava-se doente, com febre alta. Quando os presentes suplicaram por ela, Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. Foi necessário somente Jesus chegar
e dizer: febre, saia dessa mulher. E a febre deixou. Naquela época não tinha saúde avançada, não tinha remédios, né? Antitérmicos, antialérgicos. Naquela época, amados, pouca coisa destruía um ser humano, pouca coisa matava uma pessoa. E a febre era algo que assustava muito as pessoas naquela época, porque não tinha controle, não tinha como controlar. E Jesus chega na beira da cama da sogra de Simão e fala com ela, repreende a febre, e a febre deixa de estar naquele corpo. Ela se levantou de imediato e passou a servir Jesus. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. E eu venho te perguntar nessa manhã, você que está aí hoje na live, na barra de rolagem, você que está aí hoje e está pensando sobre o que você está passando, você que está meditando aí, poxa, eu estou passando por tanta coisa. Eu venho te perguntar, meu amado, você tem entregue nas mãos do Senhor? A sua necessidade você tem colocado nas mãos do Senhor? Deus é um Deus de glória e poder. Deus tem todo o poder para agir na nossa vida, no nosso ser. E às vezes nós deixamos de entregar nas mãos do Senhor a nossa luta, o nosso problema, porque achamos que é pequeno demais, ou porque não temos a fé que precisamos ter para acreditar que o Senhor pode mudar qualquer quadro e qualquer situação. Naquela época, os seus familiares levavam os doentes até Jesus, e qualquer doença era curada. E aí você pode falar comigo, mas a minha doença é algo que não tem cura, é algo que já está terminal, a minha doença é uma doença que se tornou crônica, é algo que está me acompanhando há tanto tempo. Se desprenda da sua doença e hoje coloque nas mãos do Altíssimo, coloque nas mãos do Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. O Senhor pode mudar a nossa história. O Senhor deseja mudar a nossa história. Ele não só pode, como Ele deseja. É desejo dEle que a sua glória seja vista através de nossa vida. Através da nossa história, a glória do Senhor vai se manifestar. Para que a glória dEle se manifeste, é necessário que nós estejamos abertos a receber. Deus, Ele não vai agir na nossa vida se nós não desejarmos, se nós não quisermos, se nós não abrirmos a porta. Em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você permitir, eu vou entrar. E ali eu cearei com você. Jesus está dizendo que Ele vai entrar para ficar. Ele vai entrar para fazer morada. Ele não vai somente te visitar, mas se você abrir a porta, Jesus vai entrar e vai ficar. E naquela época o povo estava levando os doentes até Jesus e todos os que chegavam diante de Jesus, Jesus curava. Jesus curava cegos, Jesus curava coxos, Jesus fazia paralíticos andar. As doenças do corpo, o corpo, amados, o corpo é finito, ele tem início e fim. As doenças do corpo, todas eram curadas por Jesus. As doenças do espírito, todas podem ser curadas por Jesus. A nossa cegueira espiritual, Jesus veio para abrir nossos olhos. Amados, não há nada impossível para Deus. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Então, se você colocar o seu problema que parece ser grande aos seus olhos diante de Jesus, Jesus ele pode transformar. Amém? Muitos estavam possuídos por demônios. Existe, amados, espíritos de Deus e espíritos malignos. E esses espíritos, eles às vezes se apoderam de nós. Às vezes por um descuido nosso,
Às vezes porque nós estamos tendo atividades que louvam ao mal, que louvam ao diabo. O diabo se sente com liberdade para estar na nossa vida. E essa liberdade que o diabo tem para se apoderar do nosso corpo, eles se chamam espíritos imundos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando: "Você é filho de Deus." Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia que falassem, pois sabia que ele era o Cristo. Os inimigos de nossa alma são os piores inimigos que nós podemos ter. Não são os inimigos de carne e osso. Não são aqueles que estão lutando contra a nossa carne. A nossa luta é contra os inimigos espirituais. São os inimigos espirituais que afligem, que estão trazendo aflição para o nosso ser. Esses são os inimigos perigosos, os inimigos da nossa alma. Amados, esses inimigos são os inimigos que nós precisamos lutar contra. São esses que nós precisamos tomar cuidado. Aqueles que se apoderam do nosso corpo. Existem os inimigos de nossas almas. Muitos estavam possuídos por demônios que saíam gritando. Jesus, ele deixa para nós, seus servos, o poder de expulsar demônios. Através da comunhão que temos com Deus, nós ganhamos o poder de expulsar demônios daqueles que se deixam apoderar. Nada é por acaso, amados. O inimigo, ele não pode ter poder sobre a sua vida por acaso. Obrigado, Kate. O inimigo, ele só tem poder sobre nossas vidas se nós estivermos agindo conforme a vontade dele. Existe, amado, o bem e o mal, e nós decidimos a quem nós servimos. Nós decidimos a quem nós iremos adorar e quem nós iremos servir. E naquela época, os espíritos imundos, eles estavam se apoderando do povo que estava caído, que estava longe de Deus. O maligno, ele não tem poder para tocar em nós se nós estivermos com Deus. Não tem poder. O poder de Deus afasta o inimigo de nós. Amém? Jesus continua a pregar na Galileia. Nessa época, Jesus, o ministério dele começou a crescer muito, porque Jesus já havia curado muita gente, Jesus já havia libertado muita gente. E o ministério de Jesus começa a crescer e as multidões começam a acompanhar Jesus. Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado. Muitas vezes Jesus se retirava para lugares isolados para ficar somente com Deus. Ele ficava meditando no Senhor, ele ficava orando a Jesus e ele ficava buscando força em Deus. Isso nós precisamos fazer, amados, nos isolar às vezes. Nos isolar e refletir sobre quem nós somos, o que está acontecendo na nossa vida e buscar em Deus força para continuar. Nós precisamos fazer isso. E Jesus, ele se retirou. As multidões procuravam por toda parte. E quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse. As pessoas, elas começaram a enxergar que a presença de Jesus na vida delas estava fazendo diferença. Estava mudando quem elas eram, estava mudando a sua vida, estava mudando a sua forma de enxergar. E elas começaram a perseguir Jesus, a seguir ele onde ele estava. Olha só, ele porém disse: preciso anunciar as boas novas do reino de Deus também em outras cidades, pois para isso fui enviado. E continuou a anunciar sua mensagem nas sinagogas da Judéia. Em Marcos 1,35, nós vemos que Jesus, ele orava constantemente. Jesus precisava se retirar e receber do Pai poder para ministrar sobre as pessoas. Existiam muitos ali que estavam em busca de mais do Senhor, de conhecer mais de Jesus, mas já havia na multidão aqueles que estavam
dispostos a ir contra o Senhor. Amados, nem todos aceitaram Jesus de bom grado. Existiam aqueles que se preocupavam. Obrigada pelo baúzinho, Kate. Existiam aqueles que se preocupavam com o poder e a glória para si mesmo. E eles começaram a entender que um homem simples, que andava de sandálias sujas pelo meio do povo, começou a criar popularidade. Esse homem simples começou a ser visto e ser adorado pelo povo. E muitos daqueles que buscavam a glória para si, que se achavam sábios, muitos desses começaram a se incomodar. Obrigada, queridos. Começaram a ficar incomodados. Porque Jesus, ele veio não para trazer, para buscar a glória para a vida dele, mas ele veio para anunciar o reino dos céus. E ele levava muito a sério o papel dele na humanidade, amados. Você vê que Jesus, por onde ele passava, ele estava anunciando por meio de parábolas, ele estava falando do amor de Deus. Ele estava pregando e pessoas se convertendo e pessoas acreditando no amor de Deus. Amados, existia uma unção externa. Deus, ele derramava bênçãos aos próximos. Aquele que vinha até ele recebia a bênção do Senhor. E Deus, ele nos diz que Jesus, ele permaneceria conosco hoje, no dia de hoje. WA, Soraya. Ele permaneceria conosco hoje para derramar bênção para aqueles que viriam até ele. Em nome de Jesus, amados, nós precisamos entender que precisamos vir até Jesus. As bênçãos estão disponíveis a nós. As bênçãos do Senhor, elas estão disponíveis a todos aqueles que desejam ser abençoados. E nós precisamos vir até Ele. As multidões o procuravam por toda parte. E quando finalmente o encontravam, suplicavam que não deixassem. Amados, a presença de Jesus na nossa vida é algo essencial. É algo que nós precisamos todos os dias, a todo momento, o tempo todo. A nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa paz vem de Deus. Aquilo que nós precisamos para viver bem hoje no mundo corrompido, no mundo de confusão, é de Jesus, amado. Nós precisamos dele, nós necessitamos da força que vem dele para continuarmos a nossa caminhada. A nossa caminhada, ela só faz sentido se Jesus estiver conosco. Amém? Ele continua a anunciar o evangelho e ele começa a separar os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos separados por Jesus foram homens e mulheres comuns que andavam na sociedade, que tinham seus empregos, que eram pecadores. Eram homens e mulheres comuns como eu, como você. E eles foram separados por Jesus para dar continuidade no pregar as boas novas de Deus. A palavra de Deus nos diz que nós somos os discípulos da nossa geração. Nós que ouvimos a palavra, pregamos o evangelho, somos os discípulos do Senhor. Nós continuamos o trabalho de Deus. Ser discípulo, amado, é continuar algo que já se iniciou. E algo se iniciou lá na época de Jesus. Jesus veio trazer a boa nova. Através de Jesus, a boa nova do Senhor foi pregada. E nós continuamos esse trabalho, Gilmar. Esse trabalho, ele pertence a nós. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Pescadores haviam saído para pescar e eles estavam com seus barcos vazios à beira do mar. E Jesus percebeu que eles estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia.
ele entrou dentro de um dos barcos. E ele pediu o dono do barco, que era Simão, para afastar um pouquinho o barco da margem, porque ele estava pregando para as multidões. E Simão obedeceu, afastou o barco um pouco da margem. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Amados, havia uma multidão na beira da praia, ouvindo Jesus e aprendendo os seus mandamentos. Hoje nós não queremos parar, às vezes, por meia hora para ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos acrescenta vida. A palavra do Senhor traz sabedoria, traz entendimento, traz discernimento do mundo e de nós mesmos para nós. E aquelas multidões, elas se ajuntavam em qualquer lugar. Hoje nós estamos na nossa casa, ou então dentro do nosso carro, ou então no nosso trabalho, ouvindo a palavra do Senhor. E naquela época a multidão se juntava em qualquer lugar para ouvir a voz de Deus. O Senhor, ele tinha uma unção diferente que vinha do Pai. Mas essa unção, a palavra de Deus nos diz que ela é derramada a todos aqueles que têm o ministério da pregação. Então, através da boca de Jesus, muitas pessoas foram libertas de si mesmo, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos. E hoje nós podemos ser libertos também. Amém? Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Jesus, ele sabia que aqueles homens haviam saído de suas casas, preparado seus barcos e pescado e não haviam pego nada. O barco estava vazio. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Amados, essa parábola ela é muito bonita porque ela fala sobre algo que estava na rotina daqueles homens. Era a rotina deles, Júnior, sair para pescar. Eles eram pescadores. Eles estavam fazendo aquilo que eles estavam acostumados a fazer. Eles estavam fazendo aquilo que estava na rotina deles. Eles saíram à noite para pescar e o barco voltou vazio. Às vezes nós estamos trabalhando, nós estamos tentando romper, nós estamos tentando ter prosperidade e nós não estamos tendo. E aqui Jesus nos mostra que algo é necessário para que nós possamos romper, amados, para que nós possamos ter prosperidade. É necessário que nós tenhamos a unção de Deus. É necessário que a gente tenha a mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina, sobre o nosso trabalho. É necessário, Rony, que a mão do Senhor esteja sobre nossa vida, para que haja a prosperidade. Essa história é muito linda. Eles estavam pescando, fazendo aquilo que eles faziam todos os dias. Eles estavam fazendo algo que eles eram peritos em fazer. Eles estavam fazendo algo que eles sabiam fazer. Só que eles estavam agindo com a força da sua própria mão. Eles pescaram a noite inteira com a força da sua própria mão, a força do seu próprio braço. E eles pescaram a noite toda e foram infelizes na pesca. Eles não pegaram nada. E aí chega Jesus, entra no barco e pede a eles que lancem a rede mais uma vez. E olha o que acontece. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Com certeza, amados, aqueles homens já estavam cansados, já estavam desacreditados, eles já estavam achando que não ia dar nada certo. Porque eles pescaram a noite inteira e nada aconteceu.
E eles estavam fazendo algo que eles sabiam fazer, que eles já estavam acostumados a fazer. Eles não estavam se aventurando a fazer algo diferente, mas eles estavam fazendo algo que já era rotina. Talvez você esteja hoje na sua vida fazendo algo que é rotina sua e que não tem dado certo. Cibele, eu estou assim, exatamente. Talvez você esteja fazendo algo na sua vida e não está dando certo. Porém, Jesus manda te dizer, é necessário que Ele esteja no barco, Cibele. É necessário que Jesus seja convidado a andar com você. E nós vamos ver o poder de Deus quando Ele está no meio de nós. O que acontece? O cenário era o mesmo, eles estavam no mesmo mar, eles estavam no mesmo local, eles estavam com o mesmo barco, com as mesmas redes, com a mesma sabedoria que eles sempre tiveram, com o mesmo conhecimento sobre pesca que eles sempre tiveram. Mas algo mudou. A noite inteira eles pescaram e nada aconteceu, nada pegaram. Quando Jesus entra no barco e quando eles obedecem à voz de Jesus, é necessário obedecer, porque eles poderiam ter falado assim: ah, Jesus, olha, nós já jogamos a rede a noite inteira, nós já estamos lavando as nossas redes, já estamos guardando as nossas redes, já estamos cansados de fazer isso a noite toda. E aqui nesse mar hoje não tem peixe. Já testamos em todos os lugares. Não tem peixe, Jesus. Não precisamos jogar mais uma vez. Eles poderiam ter sido desobedientes. E eles não iriam conhecer o milagre. A desobediência nos afasta do milagre, amados. Pega isso que eu estou falando para você. A desobediência nos afasta do milagre. Eles podiam ter falado: Senhor, olha, nós estamos tão cansados e desanimados. Nós já tentamos tantas vezes e não deu certo. Então, amados, a obediência trouxe para perto deles o milagre. A obediência trouxe para perto deles o milagre. A partir do momento que eles obedecem à voz de Jesus, e eles lançam a rede mais uma vez. A rede veio com tanto peixe como eles nunca tinham visto antes. E aí eu falo para você, o que Jesus põe a mão, amados, o que Deus põe a mão, a coisa acontece de uma forma tão sobrenatural como nunca antes você vai ter visto. Nunca antes você viu um milagre, uma prosperidade, uma pesca tão grande quanto a que você vai ver quando você deixar Jesus entrar no barco. Quando Jesus entra no barco, a pesca é próspera. O esforço foi pequeno. Eles não precisavam ficar lançando várias as vezes a rede, amados. Oh, Jesus, maravilhoso. O esforço deles foi muito pequeno, porque Jesus estava no barco e a prosperidade estava junto com eles. Eles permitiram o agir de Deus na pesca. Eles permitiram a voz de Deus na pesca e a pesca fica próspera. Amados, o que eles fizeram a noite inteira foi pescar, jogar a rede e nada pescar. E através de uma palavra obedecida, através de uma palavra de Jesus ouvida por eles, eles tiveram a maior pesca de toda a vida deles. Olha, as maiores coisas na sua vida, os maiores feitos na sua vida, as maiores maravilhas que vão acontecer na sua vida, vai ser o dia em que você obedecer a voz do Senhor. O dia que você obedecer a voz de Deus, as coisas vão fluir na sua vida. O dia que você passar a obedecer a voz do Senhor, as maravilhas do Senhor vão acontecer. E coisas grandiosas, não são coisas comuns do seu cotidiano, não são coisas comuns do seu dia a dia,
Acontecerá sobre você coisas nunca vistas antes. Eles nunca tinham visto uma pesca como essa desse dia. As redes começaram a se rasgar. As redes que eles tinham, que eles pescavam todos os dias, não deram conta de tanta bênção do Senhor. Tanta bênção do Senhor. Tanta prosperidade o Senhor trouxe para eles, através da obediência deles, Márcia, Zaine, Amanda, através da obediência. Eles ganharam aquele dia, eles ganharam semanas, talvez eles tenham ganhado meses da vida deles. Que às vezes eles pescavam e não pegavam nada, porque Jesus não estava na vida deles. A partir do momento que eles decidem chamar Jesus, convidar Jesus, obedecer Jesus, através do momento que eles recebem Jesus dentro do barco, a vida e a história deles muda. Perceba, querido, que o cenário continuou o mesmo. Jesus não pegou eles e transferiu para um outro lugar de prosperidade. Não é necessário você ser transferido de onde você está. Você pode permanecer aonde você está. Você pode permanecer aí na sua casa, aí no seu emprego, aonde você está. A mudança é Jesus, é a presença de Jesus. Você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de casa, você não precisa trocar de família, você não precisa trocar de emprego. É inacreditável, Daiane. Glórias a Jesus. Obrigado pelo seu testemunho, querida Daiane. Ali mesmo, no lugar onde ele havia tentado e não tinha conseguido, foi ali mesmo que Jesus fez o milagre, porque Jesus vai fazer o milagre aonde nós estamos, para que a glória de Deus seja reconhecida por todos. O lugar onde você está, Deus vai modificar a sua história, mesmo que tudo ao redor continue do mesmo jeito, para que a glória dele seja reconhecida. E as pessoas vão virar e vão falar assim: gente, mas o que aconteceu? Ela continua no mesmo emprego, ela continua no mesmo lugar, e a vida dela está diferente. A vida dela está próspera, as coisas estão acontecendo na vida dela. E as pessoas vão entender que a única coisa diferente que tem na sua vida é que você permitiu que Jesus entrasse no seu barco. Talvez o seu barco seja o seu trabalho. Talvez o seu barco seja uma mudança de atitude na sua família. Talvez o seu barco seja você se afastar de pessoas tóxicas. Talvez a entrada de Jesus na sua vida, quando você permitir que Jesus entre, a mudança que é necessária para você prosperar, para você crescer, para você evoluir, seja somente você sair de ambientes que você tem frequentado, que tem trazido maldição para a sua vida. Glorioso é estar com Deus. Aleluia, é isso. A presença de Deus, ela vai mudar a nossa história. Mesmo a gente continuando no mesmo ambiente. Porque Jesus mudou a história de Simão antes de tirar ele daquele ambiente. Porque depois que Jesus mudou, aí Jesus tirou ele do ambiente. Primeiro Jesus mudou a história. Primeiro Jesus mudou o que ele estava passando. Ele estava passando por uma escassez. Ele estava passando talvez por uma dificuldade financeira, porque a pesca era o sustento dele. Ele estava passando por um chegar em casa com as mãos vazias, chegar perante a sua esposa e a esposa perguntar: e aí, Simão, você pescou? Aonde está o fruto do seu trabalho? E Simão chegar diante dela e falar: eu não pesquei nada. Ele estava passando por esse ambiente, amados, de escassez, de falta, né? De pouco, muito pouco. Ele estava vivendo com muito pouco. Naquele dia ele não tinha nada para levar para casa.
A palavra de Deus é bem clara, diz que ele não tinha nada, ele não pescou nada a noite inteira. E ele iria chegar diante da esposa dele, dos filhos dele, na casa dele e dizer: eu não tenho nada. E aí? E Jesus pega o cenário onde ele está vivendo, que é um mar com um barco vazio, com as redes já limpas. Ele já tinha desistido, amados. Simão já tinha desistido de pescar. Ele já tinha lavado suas redes, estava guardando as suas redes para ir embora para casa com as mãos vazias. Ele já tinha desistido. E quantos de nós não estamos pensando em desistir? Desistir do nosso trabalho, desistir do nosso casamento, desistir da nossa família, desistir dos nossos filhos, desistir da nossa vida, desistir do que somos, desistir do que Deus criou em nós. Deus criou em nós um ser para ser vitorioso. Deus criou em nós um ser que é vitorioso. E quando nós desistimos, nós estamos desistindo do que Deus criou. E Simão, ele já tinha desistido, mas pela obediência a uma palavra de Deus, Jesus só falou assim: lança novamente a rede. Pela obediência à palavra de Deus, Simão ganhou a presença de Jesus na vida dele. Jesus ganhou a prosperidade na vida dele. Simão ganhou a prosperidade através da vinda de Jesus para a vida dele. Simão ganhou chegar na casa dele com as mãos lotadas de peixe como nunca tinha chegado antes. Simão ganhou alegria, fé, certeza da vitória. Quando Jesus está conosco, nós temos certeza da vitória. Por mais que esteja acontecendo tudo diferente, por mais que o cenário pareça que não está contribuindo conosco. Às vezes você fala assim: mas o lugar onde eu vivo, o lugar onde eu trabalho não contribui. Não está sendo bom para mim. Por mais que o ambiente não contribua, se Jesus estiver inserido na sua história, as coisas vão ser diferentes. Essa situação que a gente viu aqui hoje é fortíssima para a nossa vida. Esse exemplo de quando Jesus está no barco é fortíssimo para a nossa vida. Se Jesus não estiver, amado, se Jesus não estiver, as coisas não estão passando do natural na sua vida. O que está acontecendo é natural. O dia que o peixe estiver ali perto, ele vai entrar na sua rede. O dia que não tiver, você vai para casa sem nada. É o natural. O sobrenatural é Jesus prover na sua vida. O sobrenatural é Jesus trazer o peixe até você. O sobrenatural é Jesus fazer o inesperado. Às vezes o mês finalizou, no mês de hoje, você está esperando o salário que você sempre teve. Mas quando Jesus está no barco, o sobrenatural acontece. O salário que vem algo a mais. E você fala: meu Deus, gente, eu ia receber 1.000, eu estou recebendo 2. Eu ia receber 2, eu estou recebendo 3. É o sobrenatural de Deus. Não é que Deus vai pegar o salário de alguém e colocar na sua conta. Não é isso. Não é isso. Deus vai te dar a condição de ser mais, de poder mais, de receber mais. Nós precisamos estar preparados para receber os milagres. Senão a gente não dá conta. Amados, e a preparação é o chamado de Deus. É levantar sua mão e falar: Jesus, olha, eu estou aqui, eu quero mais. Essa é a preparação. É só isso que nós precisamos para receber mais do Senhor. O Senhor tem mais para nos dar, amados. O Senhor tem mais para a nossa vida.
O Senhor tem mais para derramar sobre nós. O Senhor tem mais para trazer para a nossa vida. Ele tem mais para nos dar, amados. Acredita, sabe? Se una ao Senhor, se alie ao Senhor. Busque a presença de Deus para dentro do seu barco. Quando Simão, olha só, as redes começaram a rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. Foi necessário a ajuda do outro barco, dos outros amigos, para conseguir recolher tanta prosperidade, tanta providência do Senhor. Eles não estavam dando conta, a rede estava rasgando, eles não estavam aguentando puxar a rede. E eles pediram ajuda aos companheiros do outro barco. O que isso quer dizer, amados? As bênçãos que o Senhor tem para você vai derramar na vida daqueles que estão próximos a você. Você vai precisar pedir ajuda para dar conta de tanta coisa. Você vai poder ajudar o próximo com aquilo que Deus vai trazer para a sua vida. Você vai poder abençoar a vida do próximo com o que Deus tem para você. Presta atenção. Com o que Deus tem para você, o que Deus tem para ti é tão grandioso que você vai poder abençoar a vida do próximo. Amados, o que vem de Deus para nós é grandioso. O Senhor, Ele não trabalha com coisas pequenas, com migalhas. O Senhor, Ele não joga migalhas no chão para a gente catar. Quem faz isso é o diabo. Jesus, Ele tem coisas grandiosas para a nossa vida. E se nós não acreditarmos na palavra de Deus, nós não receberemos. Porque eles acreditaram no que Jesus falou. Quando Jesus fala com ele, joga mais uma vez, amado. Você já guardou seu barco, você já guardou sua rede, você já lavou tudo, você já desistiu. Mas hoje eu estou te convidando a tentar mais uma vez. E quando eles aceitam o chamado de Jesus, eles são abençoados a ponto de derramar a bênção para o próximo que estava perto. Aleluia, Jesus. Que palavra, Deus. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam cheios de peixe, de quase afundarem. Oh, Deus maravilhoso! As bênçãos do Senhor são tão grandiosas, amados, que nós quase não vamos acreditar. Nós quase não vamos acreditar quando nós olharmos o que Deus tem feito, o que Deus tem para fazer. E hoje Deus te convida a deixar Ele entrar no barco. Hoje Jesus te convida a permitir que Ele entre no barco. Em nome de Jesus, você que está aí hoje ouvindo a palavra, você que ainda não permitiu a entrada de Jesus no seu barco, na sua vida, na sua história, aonde você está, eu te convido a colocar o seu nome na barra de rolagem. Nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus, peça ao Senhor que permita que você rompa as barreiras hoje. Que permita que você dê um passo além do que você já deu até hoje. Que